Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de agosto de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2388. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 19 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 11 máximos. O tema, murismo. A especialidade, murismologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a nossa professora Fátima Silveira, que vai aparecer no Skype, olha lá. É ela, Fátima. Agora, definição. O murismo é a tendência prática, política ou comportamento de a consciência com sim ou com ex pautar a conduta pessoal com característica de falta de posicionamento, indefinição, não explicitação da própria opinião e ausência de autodescomprometimento, gerando a estagnação evolutiva e omissões deficitárias causadoras de prejuízo à auto e à heteroassistência consciencial. Os doxopensene ausentes, a doxopensenidade vaga, a premência de neopensenes, a ativação dos lúcido-pensenes, a auto-ortopensenização. O murismo, a indefinição comportamental, a hesitação frente à fartura de opções, o retardamento das decisões, a inexistência de senso crítico, o uso de evasivas, a procura de rodeios, a dissimulação, as atitudes reticentes, a intencionalidade ambígua, a indisponibilidade pessoal, as vacilações estacionárias, a busca da zona de conforto, os comodismos, a procrastinação, o emprego de subterfúgios, as meia-medidas, o sociosismo, o politicamente correto. Eu li apenas uma parte, tem mais de 20 linhas aí a fatologia. A ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal. O autoescondimento abrindo brechas para o assédio extrafísico. As cicatrizes psicossômicas causando medo da autoexposição. A negligência interassistencial na evitação da troca energética. O autoassédio gerado pela indecisão. O curso intermissivo pré-ressomático oferecendo ferramentas úteis para a reciclagem dos traços muristas ao intermissivista ressomado. Na argumentologia tem o tópico da taxologia com 2 categorias de consciência murista, a eventual e a habitual. Na autopesquisologia tem 20 comportamentos de consciências muristas a serem reciclados. Isso aqui eu indico e recomendo que todo mundo leia o que são os 20 itens, vale a pena. Na terapeuticologia, nós temos 6 providências assertivas cosmoéticas passíveis de contribuir na superação das condutas muristas. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autocomprometimento, autodecisão crítica, elogio controvertível, mega retrocesso e silêncio omissivo. Frase enfática. A condição nosológica do murismo impossibilita a reestruturação pensênica sadia, vital às autodecisões, predispondo à criação de bloqueios mentais somáticos nos bifrontes decidofóbicos. Você possui ainda posturas muristas? De qual categoria? Já refletiu sua autodinamização evolutiva a partir da reciclagem dessas posturas? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 10 fontes bibliográficas e a webgrafia tem 2. Agora, a mega análise aí com João Paulo. São 20 itens. Insegurança, covardia, posicionamento, anticosmoética, autoengano. Fuga, indefinição, indeterminação, hesitação, postergação. Procrastinação, bifrontismo, irresolutismo, comodismo, sociosismo, decidofobia, murismologia, inautenticidade, intencionalidade
e pusilanimidade. Agora, o verbete aqui hoje do dicionário é mega-habitologia. O argumento é autoconscienciometrológico. Eu chamo a atenção para a conclusão, que tem aí 7 itens numa listagem para fazer a pessoa pensar. Agora, para a professora Fátima, a verbetógrafa. Na fatologia, página 9, terceira linha de baixo para cima. Favor ampliar a calibração da voliciolina atuando na superação do murismo. A voliciolina, a energia move a consciência. Então, se eu calibrar a voliciolina, obviamente eu vou ser dessa mesmo de outros que eu possa ter, né, dever muito tempo. E a volição coopera com a energia, a gasolina da nosso movimento, da nossa ação. Ela está solidária ao Chico. Agora aqui outra, para você. O agnosticismo seria um tipo de murismo? Como? O agnosticismo seria um tipo de murismo? Acredito que sim, porque entra na síndrome do escapador borboleta, que fica procurando em várias filosofias, religiões, maneiras de viver, tentando achar o seu rumo, a sua evolução. Eu acredito que sim, que é um tipo de murismo. Ouço as tertúlias em meus headphones. Gostaria de saber sobre o princípio que está por trás da frase. Quem usa habitualmente o headphone inibe a formação do mega-sinal paraperceptivo. É apenas devido ao campo eletromagnético formado próximo aos chakras encefálicos? Ou devido ao foco excessivo ao que se está ouvindo em detrimento da atenção à multidimensionalidade? Não, aí o problema todo é o seguinte. Dentro do processo dos mega-sinais, os que acontecem muita gente por aí afora são sinais ou vibrações timpânicas. Então, a pessoa tem aquele sinal de uma base no tímpano. Agora, quando a pessoa começa a usar muito o headphone, ela bloqueia o processo timpânico. Essa sensibilidade não fica tão grande, porque aparelho em cima, aquele negócio todo, é como se a pessoa pegasse uma espécie assim de surdez cronicificada. Então, não fixa o processo do sinal das vibrações timpânicas. Agora, veja, sinalética parapsíquica, tudo diz respeito ao problema de parapercepção e que sai, antes de mais nada, do processo do paracérebro. Então, mexe com o encéfalo, com a cabeça da pessoa, com os 2 hemisférios cerebrais. Agora, headphone é um problema que, com o passar do tempo, bloqueia tudo, ele tapa a condição. Eu evito o máximo os headphones em tudo que eu faço, porque eu tenho uma sensibilidade para o meu gosto, para a minha prata de casa, as coisas que eu faço, a sensibilidade que eu tenho em matéria de vibração timpânica é muito forte. Então, eu não quero que nada entre nisso, que eu prefiro captar o processo extrafísico do que ficar com o headphone para ouvir qualquer coisa. É aí que eu explico a situação. Eu agora entrego, então, a professora Fátima para vocês e o Skype. Tá certo, Arlindo? Agora, para a Fátima, a página 9, Fatologia, a primeira linha, o anti-escondimento da pretensa neutralidade. Podia ampliar, por favor? O humorista, ele pensa que é neutro. E ele, ficando sem dar opiniões, sem aparecer, né, ele estaria fugindo de se expor, de confrontos, e esse auto-escondimento do purismo aí é um auto-engano, como eu coloquei lá
aberto à tecnologia, né? Turismo é autoengano. É nesse sentido que eu quis colocar, o autoescondimento, tentando estar neutro. Agora, será que é autoescondimento? Porque autoescondimento. É anti-escondimento mesmo, né? Eu acho que é porque a nova grafia anti. não pode ter duas vogais. Talvez seja por isso que foi corrigido. Agora na mesma página 9, fatologia, a quarta linha de baixo para cima, a substituição da lógica sofista pela multidimensional. Eu coloquei essa patologia que eu considero, não tenho certeza, não tive retas cognições, mas senti que de repente eu pertencia aos sofistas que procuravam enrolar, queriam provar o seu ponto de vista e ludibriavam, né, nas suas aulas e colocavam o seu ponto de vista. E a lógica multidimensional é diferente. Ela procura tudo estar nas dimensões, funcionando, claro. Por isso que eu coloquei esse confronto. Tá, ok, obrigado. Professor Valdo, aqui no dicionário do DAC, o senhor poderia falar, por favor, aí na argumentação, a última frase, inexiste hábito incurável. Aonde que está isso aí? Na evoluciologia, dentro da argumentação. Ah, sim. Os hábitos parapsicohomeostáticos, é esse? Isso. Interassistenciais são os mais importantes da vida da consciência intermissivista. Inexiste hábito incurável. Todos podem ser curados. Então, o problema é esse. Agora, os hábitos parapsico-homeostáticos, que faz assistência, são esses que são os mais importantes para nós que fizemos o curso intermissivo. Quer dizer, é para todo mundo. Mas para nós, em particular, eles são mais importantes porque nós temos autoconsciência disso. Se a pessoa não tem, é muito mais sério o problema dela. Você entendeu, então, né? Então, o problema é de hábito. Esse aí é um hábito sério para a gente pensar. Como é que fica? Para extinguir esses hábitos... Agora, isso fica, esse hábito fica para as próximas vidas. Vai acompanhando a pessoa. Ela vai ampliar o conhecimento, o resultado dos seus esforços, tudo vai melhorar. Cada interassistencialidade. Isso aí é o caminho da mini peça interassistencial, lúcida. Tá bom, professor. Obrigada. Aproveitando a questão do dicionário, na questão aqui do complementação, quando fala na bebida alcoólica, só para informação, a TV Bandeirantes está transmitindo uma série de reportagens sobre a antecipação da bebida alcoólica entre os jovens. Então já constatou que 51% são mulheres de 12 a 17 anos que estão envolvidas com a bebida. Então, terrível isso. Pergunto como é que vai acabar isso aí. Agora veja, isso são as consréus. Olha aí. Homo sapiens reurbanizados. Com as maiores justificativas possíveis, né? Não, o pior da história não é isso. O pior da história é que a bebida alcoólica, ela abre uma porteira enorme para tudo quanto é outro tipo de hábitos e vícios bioquímicos. Então, isso é que é o pior da história. O final falou exatamente isso aí. Pois que a bebida, ela abre tudo. Como vício inofensivo, abre a porta para outros abre tudo. tipos de drogas.
Agora, abre mais o hábito negativo, ele se estende, se expande mais do que, por exemplo, o café e o cigarro. Esses também puxam outros hábitos, mas a bebida é pior. O café é aquela pessoa que acaba fumando e o cara que fuma bebe café. Então, uma coisa puxa a outra. Dali vem outras coisas. Valdo, você tinha falado essa questão do headphone, eu sei que alguém perguntou aí. Olha, isso que eu falo do headphone é para quem tem algum processo de sinalética. Se a pessoa não tem nada, o problema é dela, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando que o ideal para desenvolvimento parapsíquico é não colocar nada na cabeça. Não, o ideal Por exemplo, eu não uso nada aqui, ó, perto de mim, para colocar aqueles troços. E não vou usar, seja lá o que for. Eu tenho memória, para usar aí, para não precisar dessas coisas. Não vou usar mesmo, porque isso perturba a minha cabeça em matéria de parapsiquismo, eu sei. Eu fiz experiência disso tudo. Agora, penso que não é só comigo, é um problema de cabeça. Como todo mundo tem cabeça, quer dizer, pelo menos é para pensar. Então, vamos pensar. Agora aqui, sou psiquiatra iniciante na Conscienciologia. Venho encontrando respostas que doutrina espiritualista com seu ranço judaico-cristão não consegue interpor. Um percentual da população é psicopata. Existe alguns subtipos de psicopatia, mas isso não vê o caso. O que eles têm em comum é a total ausência de culpa, falta de empatia em relação aos sentimentos alheios e uma incrível capacidade de manipular os outros. Não necessariamente são inteligentes, como popularmente se pensa. Conheço vários psicopatas, inclusive trabalho com alguns. A maioria das pessoas não percebe. Eles estão sempre arranjando encrencas no local de trabalho e criando conflitos ao seu redor, visando tirar vantagens. De que maneira a Conscienciologia visualiza esses indivíduos e como lidar com eles? Olha, eu sempre tenho falado isso. Houve até aí um levantamento da ONU, da Unesco e das partes lá de saúde da ONU, da Organização das Nações Unidas, que eles chegaram à conclusão que 1/4 da população mundial é de doente psiquiátrico. Agora, aí eles desenvolveram uma série de pessoas que têm doenças neurológicas que afetam também a mente, a psique, o modo da pessoa pensar. Agora, se é 1/4, então a gente vê o seguinte, uma família que tem 17 elementos, aí componentes, ela tem, portanto, praticamente 4, no mínimo, que tem alguma psicopatia. De modo que todo mundo aí pode examinar na sua família, que deve ter gente um pouquinho de traquê, um pouquinho lelezinho, entende? Lelezinho da cuca. Alguma coisa pode ter aí, no caso. O negócio é estudar. Agora, a nossa amiga aqui, que é psiquiatra, ela está vendo isso tudo e ela tem razão sobre esse aspecto todo aqui. Isso que ela falou aqui, da maioria das psicopatas, são assim mesmo. Eles não são necessariamente inteligentes. Agora, as pessoas, de modo geral, não percebem que eles são. Eles gostam de arranjar encrenca, não há dúvida. Tem muitos desses que gostam. Eles gostam de se expor mais, de chamar atenção para si. Eles criam conflito ao seu redor, sempre visando tirar alguma vantagem. Ela tem toda a razão nisso. E outra coisa, eles têm falta de empatia com relação aos sentimentos alheios. Eles só vê ele com a coisa toda. É muita gente assim. E é uma total ausência de autoculpa. Eles não se sentem culpados de nada que eles fazem. Isso é muito. Nós já vimos gente aqui, ó, psicopata aqui, querendo entrar com outras coisas. Inclusive, eu falei nisso, o povo achou ruim. Isso aqui é o resumo das coisas que eu tenho falado aqui. Inclusive com alguns. Agora aqui, para a nossa verbetógrafa, a professora Fátima, na Estrangeirismologia, página 8, primeira linha, poderia nos explicar os termos do não uso do facultas agendi, o anceps animus e o auf dem são? Bom,
humorista, praticamente ele para, não age. Então, o facultas da gente é o poder de agir. Então, se eu não ajo, se eu fico parado, então eu não utilizo o meu poder de agir. Tem jeito de melhorar. E o acceps animus, que é do latim, né? Que é acceps hesitante, animus intenção, vontade, ânimo. Então, eu não estou usando, se eu estou sendo humorista, eu não estou usando essa minha intenção corretamente. Eu estou hesitante. Tem mais algum? Na Fatologia, página 8, primeira linha. Nesta era de farturas onipresentes, nunca antes vivenciadas, de que maneira extinguir a hesitação frente à fartura de opções? A fartura de opções, até o pessoal da internet, eles inventaram para eles mesmos que vivem com várias opções grudadas no computador, de síndrome de lotação de conteúdo. Eles disseram isso. Bom, eu não coloquei em verbete porque é uma síndrome que ainda não é consolidada, é de leigo, mas eles dizem isso, que tem opções demais e eles não conseguem decidir o que fazer. Eles mesmos sentem essa dificuldade. Bom, a consciencialidade, o foco, né, a autopesquisa, a decisão de evoluir mesmo é que vai te botar no mundo, né? Essas várias opções aí, tu escolhe a prioridade, vai para a priorização da evolução. Eu penso isso. Não é fácil, mas a evolução é isso. O professor Valdo mesmo diz, não é fácil de resolver. Agora, ó, Fatologia, página 9, penúltima linha. Como realizar o aprendizado da postura assertiva cosmoética? A postura assertiva cosmoética não é de minha autoria. Quem escreveu sobre essa foi a Flávia Cerqueira, e ela tem um artigo muito bom explicando bem isso, está na bibliografia. Então, o que ela diz aqui? Que a postura assertiva, né, cosmoética exige pensamentos, sentimentos e energias explícitos, límpidos, né? E é preciso afastar todo o humorismo daí. Eu acho que o oposto de humorismo é a postura assertiva cosmoética, né? Daí tu amplia tudo, tu posiciona, é isso que é a postura assertiva cosmoética, posicionamento cosmoético, né? Do momento. Seria adequado um fumante realizar arco voltaico em outro fumante, a fim de ajudar o assistido a deixar a dependência? A propósito, seria pertinente um fumante inveterado realizar arco voltaico? Olha, na minha terra, o cara viciado não deve contaminar os outros com seu vício. E cigarro, tudo é possível. Agora, entre viciados, não sou eu que vou dar palpite, né? Se os dois são fumantes, cada um tem que ver se um, às vezes, está mexendo com muita energia, até que pode ser que consegue. Mas veja, como é que o cara vai tirar o tabagismo do outro se ele é tabagista? Vocês acham que vai ter alguma força de energia nisso aí? Então, eu acho que, em tese, isso é impraticável. Professor, percebi que a origem de muitos de meus conflitos e crises é a minha dificuldade em aceitar e me adaptar ainda à fisicalidade, mesmo estando há quase 30 anos nessa condição. O que o senhor recomenda para superar esse travão? Existe alguma técnica? Sim. A primeira coisa é você ler um livro da Malu Balona, que chama Síndrome do Estrangeiro, que é o que você está passando. Com isso, o livro vai te puxar as orelhas, vai ser muito importante. O livro é Síndrome do Estrangeiro. Olha bem, Malu Balona.
Gostaria de colocar duas perguntas em relação à TENEPS. Uma foi em conversa com amigos em relação a fazer a TENEPS no quarto, onde se encontra outra pessoa dormir. Mas colocar um biombo, não, isso não dá certo. Biombo não dá certo. Na zona onde nós estamos sentados, não. Não ponha. Biombo é tapiação. Parede americana já é tapiação. Aquela que você põe o dedo assim, ela fura, também não presta. Agora, vê, biombo em tanque não vale nada, isso não serve. Biombo é tapiação, é camuflagem, é eufemismo. Não deve usar, não. TENEPS é coisa muito séria para fazer assim, com essas situações precárias. Outra é sobre não fazer TENEPS durante 3 semanas. No meu caso, faço férias com filho e marido em caravana. Nunca ficamos muito tempo no mesmo local. E esse ano fomos para a Espanha. Eu acho que não deve parar nunca. Se o seu amparador deixou você fazer um intervalo de 3 semanas, é porque ele é guia cego, não é amparador. E você não está fazendo TENEPS coisa nenhuma. Quando regressei e intensifiquei a TENEPS, caiu-me tudo em cima. Situações antigas relativamente ao marido, minha mãe pioraram muito. Será que esse assédio tem a ver com a TENEPS? Ainda pergunta ainda. Aqui, ó, olha a pergunta. Será que esse assédio tem a ver com o intervalo sem a prática da TENEPS? Você ainda pergunta, chefe? Que é isso? Não faça isso, não. TENEPS é para todo dia, para o resto da vida. O ideal seria fazer TENEPS sem parar o dia inteiro. A pessoa vir para cá só para fazer assistência. Isso é que seria o ideal. Agora, ela aí está querendo fazer intervalo de férias. Vou tirar férias da TENEPS. Está igualzinha aquela que queria usar incenso para fazer TENEPS. Ou o outro lá que queria colocar, né, milhões de coisas no quarto da TENEPS. Isso aí tem que dar um jeito. A pessoa quer usar muletas e quer tirar o corpo fora. Olha, quando você for viajar, fala com ele que você vai fazer TENEPS. O que são 50 minutos na vida de umas férias? Não é nada. Cada dia eu lembro, tem 24 horas. A pessoa pode fazer, no mínimo, umas 30 TENEPS por dia, se quiser. Mesmo estando afastada da Conscienciologia há muito tempo, quando leio ou escuto assuntos relacionados consigo, entender profundamente o que está sendo dito. Então, quer dizer que você, minha companheira, é intermissivista. O verbete de ontem mexeu muito comigo. Percebi que a cosmoética é parte de minha vida. Minha dúvida é saber se sou intermissivista. Ainda tem dúvida. Já fiz aqui. Nós estamos cheios de gente de dúvida hoje aqui. Uma que duvida com a TENEPS, a outra que duvida com o intermissivismo. Vem cá, o que eu faço com essas moças aí? E outra coisa, é gente de Portugal, é gente de Porto Alegre, gente de Porto Alegre aqui agora, tá? Minha dúvida é saber se sou intermissivista. Já fiz o teste do livro 700 Experimentos da Conscienciologia, só que não concluí nada. O que o senhor me aconselha a fazer? É arranjar uma pessoa séria que já leu os 700 para fazer o teste com você no tapa, tipo cirúrgico, mostrar a realidade, para ver se você é ou não. Mas olha, isso que você falou na primeira linha, eu vou ler tudo de novo, o primeiro parágrafo que você falou, mostra que você é tenepsista, intermissivista. Ó, mesmo estando afastado da Conscienciologia há muito tempo, quando leio ou escuto assuntos relacionados, consigo entender profundamente o que está sendo dito. Isso quase sempre já está mostrando que ela é. De modo que, ó, assuma, tá certo? Qualquer coisa, beba um copo d'água. Para ajudar o ato de assumir, né? Oi, Fátima. Oi. Na página 10, no Enumerologia, você podia falar um pouquinho humorismo financeiro? Ok. As pessoas não sabem trabalhar com dinheiro, né? E utilizam ele de forma das mais variadas formas, né? Ficam endividados por não ter a priorização, né?
que deveriam ter. Então, por isso que eu quis colocar ali, que a pessoa que não sabe trabalhar com dinheiro, ele tem um humorismo financeiro. Não sabe onde aplicar corretamente a sua evolução, o dinheiro, as finanças, não sabe coordenar. Por isso que é um humorismo financeiro. Verbete do dicionário na página 4, item 4. O autorrevezamento. Isso. A formação a pouco e pouco contínua do autorrevezamento multiexistencial ou da cápsula do tempo intrafísica. A sobrevivência do pensamento publicado depende do vigor da realidade que expressa. Isso. O que você quer? A questão do vigor. Esse vigor seria o quê? O vigor é a uma intensificação de esclarecimento que você tem. Qual a intensidade do esclarecimento que você deixou gravado? Isso é que interessa. É esclarecimento, é a tarde. É isso que fica. Então, quanto mais você colocar tarde no seu texto, melhor como cápsula do tempo. Quer dizer, tem a ver com a força argumentativa? É a força comunicativa, mas é mais do que isso, né? Tem que haver com a intensidade da comunicação da verdade relativa de ponta. Quanto mais pontiaguda seja essa ponta da verdade relativa, melhor como cápsula do tempo. Quer dizer, tem que ser um texto com percussiência. Pois é, é o que eu tento fazer aqui. Tá. Olha só nesse verbete de hoje, quanta coisa que não tem aí. Por exemplo, a taxologia, cada item desse tem um comentário de propósito. Olha só os comentários que tem aqui, ó. A única maravilha maior que o homem com si é a consciência evoluída. Olha só. Isso é esclarecer. Acabou anjo, acabou santo, potestade. Estou falando o que é a realidade. Agora, outra coisa. Falar bem, mas proceder anticosmoeticamente não melhora o saldo da ficha evolutiva pessoal. Outro. O primeiro ato extrafísico, após a segunda dessoma, é a avaliação da autoproex recém-finda. Olha aí, isso aí esclarece tudo que o povo está perguntando sobre segunda dessoma. Isso é a síntese. Agora o outro. Quem usa habitualmente os headphones inibe a formação do mega sinal paraperceptivo. A outra. Objetemos o egoísmo. Fiquei mais simples do que essa. A duração da vida humana depende de você. Higiene, 2 pontos. Primeiro, educação. Então, veja, isso aí eu estou tentando colocar isso num ponto alto. Entende? É o jeito. Obrigada. Professor Valdo, ainda no dicionário DAC, na página 4, na mesma página, adendo ressexologia. O senhor fala, não existem mutações abruptas de hábitos, não, né? Sei não. Então, a pergunta é o seguinte, a gente vem até conversando sobre a questão dos padrões mentais que o senhor indica pela Conscienciologia cirurgia. E os hábitos são condicionamentos decorrentes dos padrões mentais. Mas veja, você faz a cirurgia, mas depois tem a convalescência, até da alta, abruptamente ninguém muda, é bobagem. Então, por exemplo, quem é que muda abruptamente? É quem muda de dimensão no capa. O choque da dessoma faz a pessoa mudar, abruptamente. Entendeu? Um incêndio ou uma explosão acaba com a pessoa na hora. Em segundos ela mudou de dimensão. Isso é abrupto. Mas veja, dentro dela ela não mudou nada. A pessoa vai para lá e entra dentro de uma comatose, entra dentro do... Entende? Aquela pessoa da psicopatia pós-dessomática fica alterada. Entende? Então, mudança de hábito na consciência de uma hora para outra, vocês não esperam que isso é muito difícil. Não acontece.
professor, então, mesmo fazendo cirurgia, tem a reabilitação, Tem. e todos os hábitos que ele adquiriu com aquele antigo Toda cirurgia tem uma posicionamento, fase de retemperar a pessoa. ele vai A paulatinamente convalescência, modificando. pois é, não tem saída. É o Obrigada. jeito. Se o senhor puder voltar aqui no Auto Proex, por favor. O senhor fala assim, o primeiro ato extrafísico após a segunda dessoma é a avaliação da Auto Proex recém-finda. Então, quando ela adquiriu um mínimo de lucidez, a Consciex vai pensar no que ela fez e no que deixou de fazer, o período reflexivo. É isso? Quando ela tem lucidez, a primeira coisa que ela vai fazer é, opa, acabou a vida, como é que foi minha vida agora? Se ela tem lucidez, ela já vai direto para ouvir quem é que pode, que geralmente é o evoluciólogo do grupo evolutivo dela. Ela vai querer saber o que se passa. Se ela tem lucidez mais ampla. Agora, se não tem, ela fica meio abobada, etc. Tal, pode ficar até catatônica, depende da situação. O senhor Você coloca entendeu? após a segunda dessoma, então a gente já pode inferir que tem um mínimo Por de exemplo, lucidez. lembre-se do Sérgio Buscoff. Entende? 22 horas depois que ele morreu, ele apareceu já de mental soma com 2 consciências junto dele. Ele se juntou aos pares, aos amigos, a quem ele tem afinidade. Tudo de mental soma, sai dessa. É o que eu desejo. Eu desejo que vocês dessomam e virem aquela bola de energia com lucidez, o sol. Você acha? É o caminho. Entende? Se vocês não conseguirem isso dessa próxima, vocês vão conseguir na outra, em alguma delas, próxima. Vocês não vão demorar. Eu confio em vocês. Eu acho. Pela experiência que eu tenho, não é só do Sérgio, um monte de gente que eu já vi. A turma aqui está muito lúcida. Sabe por que é que eu acho isso? Tem um processo físico nessa história, muito sério. É vocês pensarem no processo da dessoma e da consciência. Todo dia vocês estão pensando nisso. De algum modo aqui nós mexemos nisso todo dia, você está entendendo? Todo dia. Isso aí fixa, é o processo do monoideísmo positivo. Então a pessoa vai dessomar, ela quer saber, onde que eu estou? Estou um covinho. E agora, para onde eu vou? Ele quer saber para onde que ele vai, como é que fica. No Tem caso, que dar um jeito. professor, no caso do Sérgio, o que preponderou? Foi a TENEPS que ele fez no final da vida, aquilo que deu esse diferencial para ele ter lucidez? Foi a TENEPS, não? Não, ele ajudou, mas o problema é que ele já tinha infraestrutura. Ele era muito articulado. O Sérgio era muito equilibrado dentro dele, era muito sereno, uma opção de coisa. Então, mas qual o fator? Cara sereno sai de baixo. Um pré-serenão sereno, ou uma pré-serenona sereno, sai de baixo. Ela é danada. Então, mas tem pessoa, por exemplo, que ela é serena, mas ela não tem a noção de soma, Pois é, da mas ele multipersonalidade. Ele entendeu? tinha. Ele tinha tudo isso. Ele praticava TENEPS, era muito vivo. Projetava a saída As do perguntas dele eram de alto nível. Com o Sérgio eu conversava do jeito que eu converso com vocês. E a outra turma, e muitos de vocês daquela época, que eu conversava com ele, eu não podia conversar do jeito que eu conversava com ele. O nível dele era mais avançado. Você tem uma ideia? A situação é essa. Eu sabia, quando eles vieram me falar que ele estava com tumor na cabeça, aquela coisa, eu falei assim, não, isso tudo tem sua razão. Eu sabia que ele ia dessomar, e ele ia recuperar alguma coisa, mas foi dito e feito. Outra coisa, vocês não ficam pensando que eu estava lá perto dele quando ele dessomou, nada disso. Eu estava em outro lugar, em outra cidade. Mas vi o negócio todo que ele veio para mostrar para mim. E ele veio e telepatizou já diretamente para mim. Quer dizer, me deu um banho, né? Valdo, eu quero te agradecer tudo isso pela telepatia. Eu quero te agradecer tudo isso. Estou com tudo. Feliz. Tudo ok. Fala para o meu povo, fala para ela lá. Eu, na mesma hora, então, falei, liguei para ela e expliquei tudo. O que o senhor acha que o tumor dele recuperou o que nele? Ajudou ele a Não, porque o conquistar tumor, eu falei assim, esse tumor vai acabar com ele. Eu pensei, e eu estava certo. Foi o que acabou com ele. Então, aquilo já era o que ele tinha que fazer. Agora, o Sérgio é muito estranho. Presta atenção só numa coisa. Eu, dando um curso em Porto Alegre, quando vem aquele cara, e traz 3 filhos dele pequenininhos, uma escada assim, 3 irmãos. Senta os 3 aí na frente,
e vira para mim e fala assim, olha, eles já se interessam pelo parapsiquismo e pela conscienciologia. Então eu vou deixar aqui, porque se eles perguntar, eu te peço, tenha paciência, responde o que eles perguntar. Aí o que eu fiz? Peguei o projeciologia e dei para cada um dos meninos. O Tony é um que estava lá. E tem mais 2, são os irmãos dele. Agora veja, o pai chegar e fazer uma coisa dessa com os 3 filhos, ele tinha muita confiança nos filhos dele, sabia o que ele estava fazendo. O homem era uma cabeça. Agora, sob certo aspecto, os meninos eram criados também em algumas coisas, num regime de disciplina quase militar. Ele era vivo nisso, nessa questão de educação, tudo isso. É tanto que os meninos são muito educados, esses filhos dele, né? Agora, ele é um exemplo. Ele é um exemplo. Outra coisa, eu não podia calar a boca. A hora que ele falou aqui foi, inclusive, para falar para a Janete, está entendendo? Para falar imediatamente para ela como é que ele estava. Eu falei assim, então agora eu vou fazer o alarde disso. Foi aí que eu abri o jogo. Gente, eram 22 horas depois que ele tinha morrido. Eles ainda não tinham enterrado o homem, parece, lá não tinha nada. É que é. Agora o homem aparecer de mental soma, que esnovação em cima de mim. Eu não é. Então, presta atenção. Agora aqui, professor, sendo o déjà vu um fenômeno que ocorre apenas em lampejos, episódios rápidos, é possível que o déjà vu possa durar 1 hora ou mais? Se sim, em que ocasiões ou condições de indivíduo poderia ocorrer tais eventos? Não, ó, eu sou obrigado a te esclarecer uma coisa muito séria. O déjà-ismo, se ele acontece durante 1 hora, é preciso da pessoa analisar se ela não está com surmenage, ou seja, se ela não está esgotadinha, se ela não está cansada, porque muita coisa que a pessoa pensa que está acontecendo e aquilo continua e não para, é porque está esgotado. Isso aí é o processo que já pegou a memória, associação de ideias, opção de coisas. É a cabeça que está esgotada. Então a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: qual o nível que você sentiu quando isso aconteceu? Como é que você estava depois disso? Você estava com muita lucidez, muita capacidade de raciocínio, estava atilado, ou você estava entregue um pouco às baratas, o negócio está assim. Se for, isso aí não tem nada de parapsiquismo, é um processo neurológico de estafa. Olha bem se você não estava na estafa. 1 hora de déjà-vu, quase sempre é estafa, a maioria deles. Então, isso aí pode ser um fenômeno parapsíquico e pode ser também um processo orgânico de fraqueza da pessoa. A fraqueza aí é psicológica, é estafa, eles geralmente falam. Ficou cansadinho, esgotadinho. É assim que a gente fala, não, a senhora está esgotadinha um pouquinho, se descansar mais. É isso. Aí, no caso, é um homem do Recife. Viver como é que é. Agora, quando o déjà-ismo é projetivo, é outra coisa. Ele mostra fenômenos, ele mostra a situação como é que é, não é um problema de tempo. Às vezes é alguns minutos, mas mostra uma série de condições, aquilo abre o caminho para a pessoa. É o processo da cosmovisão. Esse que é o déjà-ismo projetivo. E para a Fátima, na página 10, Paradoxologia, o paradoxo do murismo ser tomada de decisão. No momento que eu não tomo decisão, eu já estou tomando uma decisão. Por isso que eu quis colocar isso. Né? Não tomar decisão é tomar decisão. Até a gente ficou em dúvida de colocar isso. De repente, as pessoas podem achar que tomar decisão é uma coisa boa, né? E eu coloquei como paradoxo do murismo. Mas é nesse sentido. E não tomar decisão já é uma tomada de decisão. E até eu coloquei no outro lugar aí que se eu não tomo decisão, outros tomam por mim. Se eu vivo na multidimensionalidade, os companheiros vão tomar para mim, quem me acompanha, ou até mesmo intrafísico. Se eu não tomo, alguém que está comigo vai tomar essa decisão. Então eu tomei a decisão de não decidir e deixar que outro decida. Por isso que eu coloquei isso. E na mitologia, na segunda linha, página 10, né?
o mito de Janus. O Janus é da mitologia, né, que tinha duas caras. Por isso que eu coloquei. São duas caras do murismo, porque ele está sempre se demonstrando o que é o melhor na ocasião. Essa é a minha cara. Alegre aqui, infeliz ali, para agradar no momento, né? O sociosismo. É da mitologia, duas caras. Ok. Ô, Fátima. Oi. Tudo bom? A Marilza que está falando aqui no B. Na página 9, em Fatologia, eu pediria para você falar um pouco a sua opinião sobre a defesa da autoimagem idealizada. A autoimagem idealizada é um processo que é muito trabalhado dentro da conscienciologia. Então, em relação ao humorismo, eu gostaria que você falasse algo sobre o que você colocou aqui. Eu coloquei porque o verbete eu fiz com base na minha própria autopesquisa. E então eu verificava que eu sempre queria estar de bem com todos, parecendo boazinha, e isso tinha a ver com a minha autoimagem. Eu queria uma autoimagem idealizada perfeita. Por isso que eu coloquei aí. E eu entrei no humorismo por isso, tentando ter uma autoimagem perfeita. Por isso. Sei. Entendeu? Entendi. Você diria que, para quem se sente humorista, começar pela uma análise da imagem que ele faz dele mesmo, você seria um caminho para sair do humorismo? Eu acho que sim. Autopesquisa, eu coloquei até na autopesquisa, na parte final, eu coloquei isso, que a autopesquisa é essencial, né, na terapia de psicologia, né, dentro da reeducaciologia, a autopesquisa é essencial. Aí demonstrar, saber os teus trafalhos, trafores, trafais, é essencial, é o início, realmente. Apesar de que eu acho o início mesmo de tudo é querer admitir, se enxergar, né? É o início da autopesquisa. É isso que eu queria saber. Você não colocou aqui em fatologia timidez. É verdade. Eu não coloquei realmente. Sabe que para construir o verbete, eu fiz verbetografia, a professora disse, a gente vai mudando, vai mudando, vai mudando. Mas chega um momento que tem que fechar. Né? E realmente ficam algumas coisas de fora, realmente. Realmente. Fica a sugestão que você colocasse algo sobre a timidez no seu verbete. Tá bom? Obrigada. Parabéns aí. De qualquer forma, você está aí, defendendo o seu verbete. Tchau. Obrigada. Tchau. Gente, esses dias aí nós estivemos falando muito sobre o processo de revolução. Então, eu procurei aqui agora, eu já achei o negócio que estava procurando. Existia um grande pensador, um cara que estudou muito, inclusive a sociologia, chamado Gustave Le Bon. É um francês. Gustave Le Bon estudou os processos multitudinários, ou seja, os processos das multidões. O problema da coletividade, o processo sociológico das grandes massas humanas. Agora, entre os pensamentos dele, ele deixou um que explica perfeitamente a base do processo da revolução, que é o seguinte: a história das assembleias revolucionárias de todos os tempos nos mostra que os fanáticos não descobriram ainda outro método de persuasão que não seja da sistemática matança dos adversários. Isso, então, mostra que o processo da revolução é sempre o último que a pessoa divide pensar. É a pior coisa que tem. Não dá certo. Esse homem
é um dos que estudaram mais as reações multitudinárias. Multitudinária que diz respeito à multidão. Ele é dos que mais estudaram isso, entre todos os caras por aí afora. Gustave Le Bon. Uma cabeça esse cara. Agora veja, ele deu a síntese de todos os estudos dele. É terrível a gente pensar numa coisa dessa, mas é um fato. Então, toda vez que tem guerrilheiro, revolucionário, soldado, militar bravo, mercenário, abre o olho. Professor Valdo, sim. Aqui em cima, no B. O senhor pode aprofundar no seu verbete, por favor, a página número 3, ali o item onde o senhor fala de alto cosmoético, aprofundar um pouquinho mais para nós, o número 2, lá em conclusão, em taxologia, o número 2. O costume de seguir vivenciando diariamente a rigidez das cláusulas do Código Pessoal de Cosmoética. Então, você veja bem, o caso todo aqui é como é que a pessoa pode melhorar o quadro da mega habitologia. Quer dizer, aquilo que é o verdadeiro, vamos dizer assim, o decálogo da sua vida, aquilo que você fez para você. Então, uma das coisas mais sérias que tem é justamente o CPC. Então, levar isso com a maior rigidez possível. Agora, quais são essas cláusulas? A rigidez tem que começar na hora de redigir o CPC, o código. Quais as cláusulas do seu código? Então, essa é que você tem que ver como é que é. Pelas cláusulas, a gente já vai ver a qualificação, está entendendo, dos seus hábitos. Agora, falar bem, como eu li aqui, falar bem, mas proceder anticosmoeticamente não melhora o saldo da ficha evolutiva. Não resolve nada. Então, o CPC, ele praticamente define a qualidade da ficha evolutiva da pessoa. Então, uma pessoa recentemente me perguntou, como é que eu vou saber qual a qualificação da minha ficha? Eu falei assim, você já tem o CPC? Eu falei assim, tenho. Então, olha, pela qualidade do seu CPC, você vai ver que se você tem uma boa intenção ou não, que nível que é que você chegou nisso. Agora, ele falou assim, não, mas como é que eu vou saber? Você vai pegar agora outras pessoas que têm o CPC e compare o CPC seu com os dela. Você vai ter uma ideia. Agora, gente, isso vale a pena vocês fazerem entre vocês. Isso aí já não é mais curso. Isso aí é trabalho de grupo, de aula. Está entendendo? Grupo de estudante. O problema é entre vocês. Vocês têm que estudar entre vocês para ver como é que é. Dever de casa. Tá certo? Pega o CPC e compara. Aqui, você pode perguntar aqui, quem é que tem CPC? A hora que levantar a mão, você me dá, o fulano já tem. Então, vou lá conversar com ele. Está entendendo? É uma saída. Isso é muito mais sério do que a gente pensa. Outra coisa, pega o CPC com algum advogado no meio, que eles entendem do processo de cláusula, de contrato, de estatuto. Está entendendo? Então, é bom, isso é muito importante, porque o CPC nada mais é do que um contrato que você faz com você. Agora, veja, tem gente que faz o CPC, eu já vi, totalmente espúrio. Então, veja, eu vi para ele e falei assim, você não fez
o seu processo aqui do Código Pessoal de Cosmoética, você fez foi uma declaração pública de autoassédio, de autocorrupção. Então, pensa bem como é que é isso. Ô, professor... O que é que tinha? Ele colocou só coisa. Primeiro, ele fazia um elogio para ele. Depois, ele colocava o mesmo. Eu sei que eu já estou chegando a ser uma semiconsciência. Então, o meu caso agora é ser um evoluciólogo. É mais ou menos as coisas assim. Por aí vocês veem. Professor. Agora, ó, eu conheci a peça, né? Não, eu conheço a peça. A Fafá primeiro lá. Para seguir essa sua ideia, o senhor pode pedir para o pessoal que tem CPC levantar a mão? Então? Como é que é? O senhor pode pedir para o pessoal que tem CPC levantar a mão para a gente ver... Ô, Fafá, pode pegar o meu. Levanta a mão, quem é que tem CPC? Pode começar pelo meu. Muito mais Nós você está estamos em pensando, casa. ó, olha, mais da metade do povo, ó. Tá. O interessante é o senhor ter comentado. Como é que fica a sua cara agora? Você não tem? Você tem? Tem? Ah, então tá. Ô, professor, interessante o senhor ter comentado isso, que eu pensava que o CPC a gente não devia compartilhar. Ah, sei. Você, né? Ó, não. Tá não. Uma reação feminina violenta ele. Não. Isso é coisa de mulher. Não. De mulher. Esconde aí, não fala nada. Ó, fulano não pode ver. Não que eu tenha essa postura... Veja, ela é mulher e ela está querendo saber. Não, mas não que eu tenha essa postura de esconder. Não, de forma alguma. Agora, realmente, eu tenho duas perguntas com relação ao CPC. Sim. Uma, qual seria o tempo, prazo de validade de uma linha? De quê? Uma linha. A linha? Aí depende de você. Se você superou aquilo, você põe outra no lugar. Uma melhor, mais apertada. Agora, então, por exemplo, lá você coloca assim. Olha aqui, vou dar um exemplo. Eu vou começar a fazer a TENEPS e vou me dedicar seriamente com isso. Daí passa uma temporada, você começa a ver que você tem um FIEX. Aí você tira aquilo e coloca. Eu agora vou assumir ao FIEX cada vez mais concentrado e dedicado. Quero ser abnegado da UFIEX. O que você acha? Uma boa? Estou dando um exemplo. Mais ou menos, não é isso? Por aí. Mais ou menos. Deixa eu perguntar olha o jeito dele. Mais ou menos. Não, eu estou levando em consideração temas da minha reciclagem para construir o CPC. Não, outra coisa aqui, ó, vou te dar uma agora do seu código. Devo mudar os colares que eu tenho africanos e colocar um colar de espérolas. O nome dele é Colares. Eu estou brincando. Tá, uma Você sabe, colar africano é porque tem fanatismo no meio. Se ele colocar um de pérola, de qualquer maneira, já está melhorando. Já houve uma melhora, você não pode falar. Tá, uma pergunta. Eu estava analisando realmente, eu acho que eu consegui chegar num nível bacana do meu CPC. Consegui ajustei um pouquinho nesses 70, 80 dias que a gente está aqui. Eu observei que tem um item específico que a gente escorrega mais, que a gente cai mais. Sempre tem, mas isso é todo mundo, tá? Não é só você, não. Mas o ideal é ser isso mesmo. Agora, ó, o ideal é isso que eu estou falando, é você comparar com os outros CPCs, você vai ver quanta lacuna que você não cometeu fazendo o seu. Não, tem coisa muito mais séria que o outro lá tem. Não, agora, depois vocês vão trocar as lacunas. Não, ó, eu passei, você preenche isso aqui. Eu passo esse outro, você preenche aqui. Então, é muito bom comparar os CPCs. Vocês não ficam pensando que eles são iguais. Não são. Cada um pensa de um jeito. Nem entre mulheres não são iguais, nem entre homens não são iguais. Há diferença. Entendi. Bacana. Vale a pena, viu, Colar? Não, vou fazer. Pode deixar, professor, vou fazer. Obrigado, hein? Valdo, aqui, ó, em relação ao CPC, nós fizemos um curso que foi o primeiro, foi excelente,
Porque tinha gente como eu, não tinha CPC, a partir dali, até durante os 3 dias, a gente criou ali várias cláusulas também, e a gente viu que cada uma tinha sua apresentação diferente, era muito pessoal. E as pessoas têm necessidade diferente, todo mundo é diferente, não tem ninguém igual. E tinha vários, assim, muito práticos, né? E a gente aprendeu com os outros. Né? Não vale a pena fazer as comparações. Foi eu que falei desde o início para fazer esse curso aí com a coisa toda. Eu inclusive, a gente fez a apresentação, cada um apresentou lá, né? Foi apresentando durante os 3 dias, e existia uma assessoria também de duas pessoas para cada aluno, né? Era marcado e aí orientava. Marcação por homem, isso é muito importante para apertar o povo. Foi muito produtivo. Vale a pena fazer mais. Quando é que vai ter mais esse curso? Se de ver. Qualquer coisa fala com a Fafá. Tá certo? A Fafá aparecer lá. Agora, é preciso colocar nesse curso gente que dialoga, que faz a dialética. Precisa entrar lá. Seria bom Arlindo comparecer nesse curso para brigar com a turma. Viu, Arlindo? Entrar lá. Ô, Valdo, se eu não me engano, foi a Cristina Aracaque que organizou esse primeiro módulo. Mas a Cristina, eu sempre falava isso. Aí depois a gente fala com ela. Põe mais gente nisso. Agora, põe gente assim, destemida e combativa. Sim. Que é importante para enfrentar a situação e defender. Da OIC, junto também com o Marco, a Juliana, Everaldo. Eu, se estivesse lá, ia ver todos os alunos, depois pedia assim, quem é que não tem o CPC? Então levanta a mão, aí eu falo assim, aqueles que têm CPC, dê uma vaia no povo que não tem. Aí vai, tudo para guardar, sabe, o dia, bem feito. E foi muito bom, porque desmistificou também, porque a gente, no meu caso, eu ficava tendo, como que será que eu vou fazer? Cláusula a gente sabe, como que é um código, tudo isso, mas como agora, fazer? Fazer mais esse curso é interessante, inclusive, é bom ver os reciclantes, vai aparecer alguém que esteve no primeiro. E o que aconteceu depois? Pedir para falar. Isso tudo vai ajudar muita gente. Sim, inclusive os professores fizeram, apresentaram... Sabe por quê? O CPC é muito importante, porque você está estudando a cosmoética pessoal, que é uma coisa que a gente não fala, porque senão vai contra os direitos da pessoa, cria problema. Então, na hora que ela se revela, é o CPC que é o alto-falante, entende? É ele que está falando a realidade. Inclusive, todos os professores apresentaram os seus códigos ali. Muito importante. Slides e tudo ali. Foi muito bom. Agora, é interessante, por exemplo, ver também a média de alíneas, de cláusulas, de artigo que tem o CPC. Quantos a pessoa colocou, qual a média que a turma teve. Outra coisa importante é fazer o levantamento de qual é o tema que cai mais no CPC. Que isso aí é para vocês arranjar know-how, criar mais, entende? Entendimento do processo. Professor. Vale a pena fazer mais. Então, o pessoal estava perguntando aqui sobre assessorias no código pessoal, no CPC. Aí a ideia que me surgiu até agora, enquanto não tiver o curso, eu acho que o curso é uma excelente ideia. E talvez conversar então com o Everaldo, a Cristina Aracaque, algumas pessoas assim para ajudar. Pois nós temos que arranjar. Desde o início eu falei para ter advogado fazendo isso. A Cristina é muito boa porque ela é especialista em estatuto. Ela conhece tudo isso. É muito importante. E outra coisa, esse aí é um dos contratos mais sérios que tem. É a consciência consigo mesmo, é um negócio brabo, muito sério. Professor, nessa linha aí, Juderley, do CPC, eu encontrei uma expressão que eu não consegui entender. O que seria o mega paradigma cosmoético? O mega paradigma cosmoético é aquele que você coloca tudo que você faz dentro de um processo cosmoético de tal maneira que você não vai errar mais. Então, você tem que sobrepairar as coisas todas. Por exemplo, a transafetividade é do mega paradigma cosmoético. O sobrepairamento cosmoético é também daí. Todos esses níveis e essas expressões mais evoluídas que nós falamos, tudo está dentro
do corpus do paradigma. Entende? O que quer dizer? Ok. Obrigado. Quanto ao CPC, eu fiz ainda enquanto eu morava em Torres. Então, foram 3 módulos. E entre o espaço de um módulo e outro, nós tivemos a chance de uma assessoria com 2 professores durante 1 hora, onde nós podíamos expor as nossas dúvidas e recebendo sugestões. Então, é importante que esse curso ele tenha acompanhamento individualizado. E os alunos que eram daqui, eles tinham chance de ter uma entrevista de 1 hora também com os professores. Eu estou falando isso para os teletertulianos, que é importante saber que não é preciso morar em Foz para poder participar desse curso que eu achei de uma grande validade, porque também tira, além de tudo, tira dúvidas e faz a gente avançar, porque muitas vezes eu tinha o meu CPC do meu jeito, mas eu consegui perceber que através da técnica é mais fácil a gente enveredar no caminho para conseguir uma desperticidade mais rapidamente. É muito oportuna essa observação dela, de ver que de fora, à distância, a pessoa pode participar de tudo isso. Isso é muito sério. É o caminho. Alô, se me permite, Fafá, vamos fazer um grupo de 5 pessoas para a gente se analisar? O que houve aí? Eu, só insistindo aí, né, sobre a ideia do CPC, eu acho que vale aqui a pena montar 23 um grupo graus. E chamar as pessoas especializadas, então, para ajudar. Né? Não só os inexperientes, mas chamar o pessoal que é especializado, que tem a prática e que pode ajudar. Piscina, então. Já existe um curso que é o Everaldo e a Cristina Aracaki, que acho que coordenam. É só contactar eles e fazer uma nova... É um modo de consciência cobaia, talvez. Isso, o Nelson está falando ali em cima CPC cobaia. O Nelson está falando ali em cima CPC cobaia, boa ideia. Hoje, alô? Aqui, ó, na letra A, é sobre esse curso, eu também participei. São 2 módulos com um intervalo de 2 meses. Dá para todo mundo trabalhar. E realmente ele é interessante, porque às vezes a gente chega com ideias muito abrangentes. E lá, com 4 professores, eles ajudam a gente a objetivar o que a gente está querendo. Isso. Então, é uma coisa assim, bem dinâmica, é prática, não é curso teórico. Então, vale a pena fazer. E parece que a Cristina Aracaki é uma das professoras, tem outros aqui, são 4 ou 5. Eu não me lembro agora se eles são fixos. E deve haver outro curso agora, o curso CPC, Código Pessoal de Cosmoética, é muito importante. Aí, a partir do curso, nesses 2 meses de intervalo, é que se pode formar os grupos já com uma orientação objetiva. Eu vou falar com a Cristina Aracaki para ver se a gente monta o próximo curso. Tá eles dão o apoio individual durante o intervalo. Concordo. Você tem já entrevistas com os professores marcados para tirar dúvidas. Vivo ao trabalho. Eu quero lembrar a vocês que CPC significa Código Pessoal de Cosmoética, mas também tem outra expressão. É cobaia e pós-cobaia. Entende? O que acontece depois que a pessoa foi cobaia? Então, o que dá? Primeiro é cobaia, C. Depois pós, depois cobaia de novo. Tá certo? Cobaia, pós-cobaia. Antes, durante, depois. Para ver como é que fica. Vamos ver se a gente melhora essa condição. Aí a consciência de vocês vai entrar mais leve. Entende?
Diminui o peso. Estou falando consciencial. Professor Valdo? Sim. Aqui aqui. Eu sou retardatária, vamos ver se já foi. Tá. No item adendo, ressexologia, sim, quando coloca, quanto mais profunda seja a ressexis, mais abala os hábitos pessoais, mesmo os sadios. Como é que, durante a ressexis, a pessoa pode minimizar esses impactos nos hábitos sadios? E até distinguir até que ponto aquilo está passando do limite, ela deve dar uma paradinha ou rever a velocidade que ela está indo. O problema todo aí é ver o alcance do estrago. O estrago que a pessoa está, e depois o estrago que a renovação tem que fazer. Porque, às vezes, uma coisa só é feita com renovação cirurgicamente. Aquilo vai dar um estrago, é aquele negócio que a gente fala, há uma mutilação até um certo ponto. Tem que haver uma renúncia de alguma coisa que a pessoa está fazendo, abrir mão de alguma coisa. E outra coisa, nem sempre é apenas queimar os bagulhos energéticos, é coisa mais séria. Então, a mudança de hábito. Agora, olha, o que eu falei aqui, não existem mutações abruptas de hábito. Todo novo hábito exige tempo de adaptação pessoal. Agora, uma neo-ideia vale mais do que toda uma retrodécada em função da ressexis. Às vezes uma nova ideia limpa tudo, abre tudo, o caminho, tudo. Agora, aqui então eu falo o seguinte, eu acabo o verbete dizendo, desejo que em cada dia as sementes germinem, as flores desabrochem, e você, leitor ou leitora, recupere os cons magnos através de bons hábitos, especialmente os parapsíquicos. Agora, aqui eu vou colocar ainda, autocognição é mega poder. Está um pouco poético a situação, mas corresponde à realidade. Mas agora, vocês não podem falar. Semente, flores, eu estou falando numa época que a primavera está chegando mais cedo esse ano, nós tivemos um inverno mais frágil. Vocês já viram aí fora, a hora que sair hoje? Vocês olham à direita, os ipês amarelos, como é que estão? O que vocês estão esperando, vocês que tiram foto? Por que não vão lá tirar uma foto debaixo daquilo? Aonde é que vocês vão achar um cenário mais bacana do que essas árvores? Eu sempre achei que são as árvores mais bonitas que eu encontrei no mundo inteiro. A ipê amarelo, do jeito que está aí. Essas ainda estão pequenas. Vocês já pensaram daqui uns anos como é que não vai ficar isso? Aí? Pois é, mas agora o problema é o amarelo. Outra coisa, olha o chão, como é que está amarelo. Uma beleza. Agora veja, isso está de acordo com o tertuliado, que é amarelo. O problema é que a gente não tem tinta igual a do ipê amarelo. Isso é que é o difícil. Todo mundo compara as tintas e vê que o negócio não está muito bom. Pode falar. Voltando à questão da pergunta que a Fernanda fez sobre essa questão da ressex, às vezes exigir que a gente abra mão de alguns hábitos que até são sadios. Trazendo para o meu caso, que convivi aqui e precisei, de certa forma, abrir mão por uma questão profissional. O que tem? Como é que... Não, o problema e ao mesmo tempo que eu volto... Isso está tudo certo. O processo todo é a pessoa ver se onde ela está, ela produz mais. Outra coisa, não é só aqui que as pessoas produzem. Às vezes ela sair, ela vai produzir mais lá, que tem mais gente lá que precisa do que aqui. Então, isso de localização, tem que estudar cada caso em particular para ver. Domicílio é uma coisa que tem que ver a funcionalidade. Se a funcionalidade é de alto nível, está tudo certo, não interessa onde. É aquele local. De modo que nós temos que levar isso em consideração na questão da ressexis. Entende? Está tudo certo. E outra coisa, você lá arranjou um monumento de potência chamado Vitor. Você sabe quem é, né, que eu estou falando? Isso aí não tinha aqui antes.
Então, isso aí é muito importante. Tá? Temos que levar isso em consideração. Agora, gente, nós vamos, então, agora abrir um parênteses aí com a nossa Fátima e vocês, porque hoje é quinta-feira, quero lembrar para vocês. Pessoal, boa tarde. A gente pede, por gentileza, que vocês desliguem os celulares, ok? E também, na hora da mega, não teclar os computadores, para não fazer nenhum ruído, tá? Obrigada.
Então, como é que foi aí? Como é que você está sentindo? Estou bem. Está tudo bem. Tudo bem? Tá. Você sentiu alguma energia do campo direitinho? Como é que foi? Sim. A gente sente muito forte, né? Te envolveu assim? Aham, se sentiu? Bastante. Primeiro o cardio, né? Depois a coluna, toda assim, né? E me senti tão bem, assim, que isso não cabia só em mim. Eu tinha que expandir para a volta, né? Para todo o cosmo aqui. Agora você está bem aí, né? Está tudo tranquilo. E você, como é que foi lá? É novo para mim, né? Então, eu tentei identificar o que era que eu estava sentindo, porque o coração, na hora que eu sentei, o professor falou, relaxa, minha cabeça automático, não fui eu, abaixou e ficou tudo tranquilo, tudo mais sereno. Está sentindo bem agora? Um pouco. Tá. E você, como é que foi, Mônica? Eu também, eu fiquei bem relaxada, estava com dificuldade de relaxar, que eu cheguei agora há pouco, foi uma correria. E relaxei bastante mesmo, e depois eu senti uma hora a minha cabeça virando de um lado, do outro, senti uma pressão na cabeça, assim. Mas está sentindo bem agora? Estou sentindo bem. Então tá. O campo estava muito harmonizado, muito harmônico, muito equilibrado, tranquilo aí com vocês, sabe? Tá bem. Vamos em frente. Se precisar de energia, a gente apela aí para vocês.
como é que foi lá? Bom, senti muito um campo muito intenso e muita repercussão no umbilical chakra. E às vezes a energia subia e dava uma mexida. Então, realmente, assim... Para mim, eles estavam fazendo aqui, usaram as energias de nós 4 aqui, para ajudar uma pessoa que está com processo, uma cirurgia no hospital. Eu cheguei a ver, eu também senti o processo, umbilical chakra, direitinho. Entende? Na barriga. Agora, eles tiraram mesmo a ectoplasmia nossa aí. Você já trabalhou com isso alguma vez, assim, com energia direta, assim, desse jeito? Não. Nunca? Uma retrocognição me deu essa dica ainda não, mas nessa vida eu trabalho bastante e sinto muito. Porque você é ectoplasta. Pelas coisas que a gente viu, eu senti tudo aqui logo começou. Agora, eles atenderam um cara no hospital, não sei o que é a coisa, é um homem também. O que eu achei engraçado é que nós 4 somos homens, o cara também é um homem lá. Não sei o que é que tem isso. Entendeu? O processo de testosterona aí no cara. Você está sentindo bem agora? Tô. Não. Agora e você, como é que foi? Eu senti uma expansão muito grande da cabeça, ativação do fronto chakra, do corona. Sim. E os palmos chakras também estavam bem ativados, né? E as mãos estavam formigando bastante, e um pouco antes Você já trabalha com energia já há algum tempo? Eu já faço TENEPS já há quase 2 anos. Pois é. E as mãos estavam bem frias, quase no final do campo. O campo é fortão aqui. É de macho. Por isso que eu falei, só tem homem. Assim que e você, como é que você foi? Eu demorei um pouquinho para relaxar, mas eu senti muita energia, meu corpo vibrou muito, muito intensamente. E senti muito também essa região. Você sentiu também a parte abdominal. Exatamente. Ventral. Eles trabalharam mesmo, tiraram energia para valer. Nossa, entende? Se der fome em vocês, vocês comam depois, viu? Porque eles tiraram a energia de vocês. Pode ser que vai dar uma fomezinha, sabe? Mais tarde, viu? Eu já estou avisando que eu sou amigo de vocês, tá certo? Possivelmente isso vai acontecer. Agora, eu acho que eles fizeram uma verdadeira cirurgia lá no homem. É cirurgia invisível, como a gente fala, sabe como é que é? Agora, foi a ectoplasmia daqui. Aí foi agora no segundo campo. O primeiro não teve nada disso, agora no segundo não. Chegou gente aí e tal, de branco, e começaram a funcionar. Não, é impressionante, mas agora o problema é que você é ectoplasta. Você precisa estudar isso, levar isso mais a sério. Tá certo? Gente, obrigado, viu? Se eu precisar, a gente apela. Não é coincidência, mas o processo de você entrosar as sensações com os outros, você nota direitinho. Por exemplo, eu senti o negócio todo abdominal. Como é que é que ele entrou na minha onda? Você está entendendo o que é que o povo sente assim? Como é que ele entrou na minha onda? Como é que foi isso? Como é que é igual? Outra coisa, a energia, tudo depende do know-how. Não tem nada que ver com sexo, não tem nada que ver com idade, não tem nada que ver com a formação cultural da pessoa. Entende? O problema é know-how pessoal, individual. Como é que a pessoa é? Isso é impressionante a gente pensar. Vocês veem o tanto de gente que vem aqui, de tudo quanto é tipo, formação, idade, sexo, nível de condições, e o campo funciona do mesmo jeito. Vocês estão entendendo como é que é? Outra coisa, eu não sou jovem, né? Eu estou com 80, né? Tem que lembrar isso. E eu que estou comandando esse campo. Então, esse negócio de idade, tudo é besteira. O processo é know-how. Tem que ter predisposição para aquilo. Entende? Professor, aqui no dicionário, no número 6 da página 4, sim. Economia. O senhor fala aqui a manutenção atenta das reservas tranquilizadoras do pé de meia pessoal no limite mínimo para manter a independência econômico-financeira.
O limite mínimo aí, explica um pouco o que seria isso. Limite mínimo é aquilo que a pessoa tem. Por exemplo, na época do Ibrahim Suede, ele achava que para a pessoa ter uma coisa tranquila, precisava de 5 milhões de dólares, para a pessoa ficar tranquila. Depois o dólar perdeu o valor. Então eles começaram a fazer uma porção de cogitação, quanto seria. Agora, no Brasil, do jeito que nós estamos, para uma pessoa ter um pé de meia tranquilo, ela não precisa ter, às vezes, nem 1 milhão de reais. Ela pode ter menos do que isso. Depende do que ela faz, o objetivo que ela tem na vida, os dependentes que ela arranjou da família. Isso tudo ela tem que levar em consideração. As despesas fixas, né? As despesas fixas, aquelas fatais, são os chamados gastos fatais ou despesas fatais. A pessoa tem que olhar isso. Que aqui o senhor fecha assim, objetemos não, por isso, objetemos o egoísmo. Por quê? Em economia, a coisa mais séria que tem é o processo da pessoa fazer a poupança. Isso aí muita gente já falava, muito antes do século até 20, o povo já falava. A verdadeira, isso que nós chamamos hoje de economia, o ideal é a poupança. A verdadeira economia é a poupança. Está entendendo? Então é a pessoa fazer realmente um pé de meia. Esse pé de meia feito, a pessoa fica mais tranquila, porque uma pessoa que precisa de dinheiro a toda hora, está sempre contando os caraminguados, aquele negócio todo, ela não tem paciência para estar pensando coisa melhor. Ela não vai pensar grande, comentar aquilo o som. rouba a energia da pessoa. Por quê? A algibeira não vai deixar o cara mexer na cabeça. Entende? É igualzinho uma pessoa que está com fome, você quer falar com ela. Mental som não funciona se a pessoa estiver morrendo de fome. Não adianta. Então, a mesma coisa é o processo de dinheiro. O cara está aí, está com os papagaios no fim do mês para pagar, milhões de coisas. Ele não vai te escutar direito. Ele está sempre pensando no papagaio. Você está entendendo como é que é? São os compromissos fatais. Então, isso tem que ser visto, é uma coisa muito séria, e é dentro da mega habitologia, então, é uma das coisas mais sérias que tem. Mas aí tem Por exemplo, uma pessoa quer vir para Foz. A primeira coisa que eu pergunto para ela é o seguinte: você vai sobreviver aqui com o quê? Aí ela fala assim: não, eu estou procurando, passei o meu currículo aí, estou vendo que eu vou arranjar um local para ter. Agora eu pergunto: você tem pé de meia? Não, eu tenho uma coisa, mas aguenta quanto tempo? A maioria vem, aguenta 6 meses, 1 ano. O pé de meia depois vai embora. Se ela ficar por aí, como é que fica? Ela fica na dependência de quem? Porque tem, eu estou falando também do limite mínimo, que tem um outro contraponto. A pessoa, ela quer continuar ganhando muito, né? Então tem o lado que o senhor falou. Pois é, mas isso é loucura. Aí é a síndrome do bilionário. O bilionário sempre quer ficar mais tri, como mais falou, o diabo. Ele é um boboca. Tem o que tem fome porque não tem comida. Tem o que tem fome porque ele quer comer demais, né? Então, agora, o ideal é fazer do jeito que eu fiz. Eu arranjei meu pé de meia quando eu comecei, que eu deixei o movimento espírita, que eu doei tudo que eu tinha. Conservei só um apartamento no Rio, que era uma coisa séria, que eu já fiz, já visando o futuro. Agora, depois teve uma pessoa que tomou conta de mim quando eu tive o acidente, eu dei o apartamento para essa pessoa, passei para ela. Entende? Então, isso foi o que aconteceu. Então, ali, eu cortei a minha vida, comecei tudo de novo, na estaca zero. Eu estava totalmente duro, quer dizer, o bolso de fora, sabe como é que é? Aí, fiz o meu consultório, comecei a aplicar na bolsa, ver as coisas, comecei a comprar imóvel para fazer meu pé de meia. É o que eu tenho até hoje. Com isso, eu não pensei em dinheiro. Eu nunca pensei muito em dinheiro mesmo, entende? Porque eu acho bobo. É um negócio que o homem que criou para criar problema para ele. Se ele não souber, o negócio dá mais trabalho do que ajuda. Agora, é lógico, o dinheiro abre muitas portas, não abre todas, mas abre muitas portas. Isso tudo a gente tem que ver. Agora, na economia, a coisa mais séria é isso aqui, o limite mínimo para manter a independência econômico-financeira. Se você não tem independência, você é um escravo de alguma coisa, você não vai pensar corretamente em nada. O seu próprio trabalho, por exemplo, a sua ProEx, não vai ficar tão boa. Agora, só completando, tem também aquela pessoa, professor, que ela não quer ganhar muito, mas ela fixa ali no miserê, ela fixa ali no não gastar, não gastar, não gastar, e ela não consegue ganhar mais. Então ela fixa muito no... Isso aí é falta de orientação. Quando a pessoa é assim, na família, em qualquer lugar, você arranja para ela um consultor econômico financeiro.
ela vai dar umas aulas para a pessoa, para ela melhorar. Você entendeu? Ela fixa se o cara é mão de vaca, ou se o cara é inseguro, é preciso de um economista. É um consultor econômico financeiro. Ele trava, ele não consegue Eu receber. tenho um amigo meu que eu já indiquei para mais de 100 pessoas. Agora, quem precisa mais de consultor econômico financeiro são as mulheres, devido ao problema do superconsumismo. Que há uma desordem nessa questão. É o outro lado. Se deixar, você tem mulher, você colocou o dinheiro, aquilo dura 5 minutos na mão dela. Ela vai na primeira loja que tem e compra alguma coisa. Quase sempre é roupa. É o que dá mais. Professor Valdo, tem jovens hoje fazendo já a poupança, que é a pré-aposentadoria. Existe uma técnica que todo mês, né, deposita um valor X que aumenta, que aos 40 anos ele vai ter como se fosse hoje 10, 15 mil. Ele vai Mas a pessoa pode arranjar isso depois dos 30. Eu, aos 36, eu tinha jogado tudo fora, daí a pouco eu tinha $1 milhão, aos 36 anos. Tudo é um problema da pessoa saber mexer com as coisas. E outra coisa, eu não roubei de ninguém, nem fiz nada de falcatrua, foi tudo lícito, tudo legal. Agora, gente, o CAEC convida todos para conhecer as novas instalações dos 3 laboratórios que serão inaugurados hoje, no final da tertúlia. É lá no laboratório das retrocognições. O outro laboratório é o da TENERS e da auto-organização. De modo que eu peço a vocês para ir até lá, para ver como é que são os novos laboratórios, que vale a pena ver. É coisa nova. São 3 que vão ser inaugurados hoje. Reinaugurados. Vale a pena ver isso. Eles estão contando com a presença de vocês nessa reinauguração, tá certo? É logo em seguida, quando acabar aqui. É só passar lá pelos IPs amarelos e caminhar mais um pouco, vocês chegam lá. Eu, no campo da mega-euforização, eu recebi uma energia bem forte que me fez... Eu não estou escutando nada, sim, percebe? desculpa. Que durante o campo da mega-euforização, eu recebi uma energia tão forte que me fez uma coceira e estornudar um monte de coisas. Eu perguntava... que passou aí? Que eu estava mais aberta ou que ocorreu? Possivelmente você estava cedendo energia, porque eles fizeram assistência aí. Você tem muita energia para dar, né? Energia, você estava cedendo, exteriorizando energia, pode ser isso. Alguma coisa nesse sentido. Pensa nisso. A gente não pode ter energia só para calopsita, não. Tá certo? Tem que ceder para os outros também, que negócio é esse? Não pode ter, assim, um amor fixado de paixão, entendeu? Tem que ser fraterno, espalhar para a humanidade. Isso pode ser ectoplasmia? Como é que é? Isso pode ser ectoplasmia? Isso é ectoplasmia. E você acha que você é o quê? Você tem energia para isso. Vamos em frente. Faz parte, não é isso? Valdo, aqui atrás. Oi. Na mega euforização, eu entrei em mini descoincidência. E no caso, eu parei de sentir a região das pernas e tive também uma sensação de perder a noção do espaço físico e perceber mais o espaço energético. Só que eu achei engraçado que era como se eu tivesse numa outra perspectiva, assim, como se eu tivesse um pouco por cima. Isso é piada de descoincidência. Eu queria... Isso aí é aquele rompimento do psicossoma. Você tem isso por causa das suas energias. Ela tem muita energia dentro da situação. Agora é um pouco assim parada. Ela não é muito ativa. Precisava de... Sabe como é que é? Gasolina azul. Vamos em frente. Só que na hora eu fiquei um pouco com medo, assim.
Pois é. Você vai desenvolver. Você está no caminho. Já melhorou muito. Você vai chegar lá. Agora, a nossa Fátima lá, eu queria falar com ela que, viu, Fátima? A gente espera outros verbetes do seu lado aí, e vamos ver se da próxima vez, se você for usar o Skype, se a internet aí do seu lado está boa. Porque o que aconteceu hoje, a internet dela está com problema, eles avisaram para ela, ela é do lado de lá, não é daqui não. Então vamos ver se da outra vez ela vem aqui pessoalmente para vocês verem a professora direto, para que a luta seja no ringue, mais cara a cara, a confrontação, tá certo? Certo, e eu queria dizer que eu aproveitei a mega autorização. Você sentiu? Eu não vi vocês, mas eu me vejo, né, num cantinho, eu me vejo. E aí eu tive a clarividência o tempo todo, as duas, muito interessante. Parece até que a mega autorização melhorou o Skype. Ó, contamos com outros verbetes da sua parte, tá certo? Não esqueça isso. Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 90 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 13 perguntas online. Temos hoje os recados da Marilene sobre o curso Poliglotismo, a Isabel sobre Jornada da Saúde e a Patrícia sobre o CP2 Foz. Boa tarde. O convite é para você que está interessado em parapsiquismo interassistencial e quer entender o papel do conhecimento de idiomas nesse contexto, ou ainda para quem quer entender as facilidades e dificuldades na aprendizagem de determinado idioma e como superá-las. Além de outros temas, o professor Otto Mendonça estará ministrando o curso Poliglotismo Parapsíquico no dia 26 de agosto, domingo, em Foz do Iguaçu, na sede da CIP. Informações e inscrições podem ser feitas na sede da CIP e pelo telefone 2102-1421. Obrigada. Faltam 14 dias para a 5ª semana da saúde holossomática da Cognópolis. Dia 31 de agosto a 9 de setembro acontece a semana. Abre o evento com a imersão progesterápica, que é do dia 31 ao dia 2 de setembro. E depois, então, nós temos um evento que é o Dia da Saúde lá na OIC, corroborando também com a 7ª Jornada da Saúde e da Consciência e o 6º Simpósio de Autoconsciencioterapia. Também vamos ter o lançamento da primeira revista científica de consciencioterapia. Contamos com todos vocês lá e para maiores informações, o telefone 45 30 25 14 04. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de convidá-los para o SCP-2 de Foz do Iguaçu, que vai acontecer agora do dia 21 a 23 de setembro. O EPICOM é o professor Moacir Gonçalves e eu queria falar um pouco sobre o SCP-2. O SCP-2 é o curso que foi desenhado para ajudar você a atingir a dispersidade nessa vida. Ele conta com uma interação técnica especial com a multidimensionalidade. E como é que funciona? Os amparadores, então, trabalham com a questão do autodesassédio e do heterodesassédio. Então, à medida que o aluno se posiciona para o curso, os amparadores já começam o trabalho com ele. Então, é muito importante aquelas pessoas que se identificam, que sabem que querem fazer o SCP-2, que já faça as suas inscrições. E mesmo que ela não tenha condição de fazer inscrição agora, que me procure e diga, eu vou fazer o curso, ou então eu quero fazer o curso e quero que a equipe extrafísica me ajude. Porque no momento que você se posiciona, a gente faz uma listagem, essa listagem é encaminhada para o EPICOM do curso e a equipe extrafísica já começa a interagir e trabalhar com você. Porque ela quer que você chegue na melhor condição
para o curso. Então, por isso, ela já vai começar com o seu autodesassédio, já vai começar a trabalhar o seu grupo karma para que você chegue no curso já trabalhando assistência de forma bem otimizada. Então, eu peço a vocês que me procurem, eu estou com bloco de inscrição, me digam, eu quero fazer o curso, que a gente já coloca na lista lá para o EPICOM ajudar a tudo correr da melhor forma para que você esteja lá no dia 21 a 23 fazendo a sua assistência. Obrigado, um abraço a todos. Para amanhã teremos o verbete Naturofilia, a especialidade Filiologia de minha própria autoria. Obrigado pela sua presença e até amanhã.